Bom, pessoal, vamos para as leituras concluídas. Vou compartilhar aqui com vocês todos os livros que eu li no mês de julho. O mês de julho foi um mês excelente de leitura. Eu consegui concluir muitos livros, bem acima, do que geralmente eu estou acostumada a ler. Claro, mês de julho eu tive férias e também por conta da programação que nós tivemos, que são os sprints de leitura, que continuaremos no mês de agosto. A programação dos sprints de leitura está na aba Comunidade, tá lá tudo direitinho, dias e horários dos nossos encontros. Para quem não conhece, os sprints de leitura são momentos de foco e concentração. Eu faço no mínimo de 3 a 4 blocos de 30 minutos com intervalos. E é ótimo porque o intervalo é aquele momento que a gente conversa, que a gente interage, que a gente ri bastante, trocamos ideias. E tem sido uma experiência incrível. Convido vocês também a participar e com certeza isso me fez avançar com as minhas leituras que estavam em andamento. Bom, então vamos lá. Não está na ordem de conclusão, até mesmo porque eu não lembro. Eu fiz a releitura da Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, e essa releitura foi excelente porque, primeiro, eu descobri que eu não lembrava praticamente nada da minha primeira leitura, era como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Eu lembrava somente de algumas partes e também das sensações, isso eu lembrava, que esse livro ele me despertou na época e também me despertou nessa segunda leitura. Não sei se é porque eu fiquei com essas emoções registradas na minha memória, que quando eu me deparei com essas cenas, eu senti muita angústia, mal-estar, que eu tive até mesmo que fazer uma pausa. Fiquei uma semana por aí sem ler o livro para tomar um fôlego. E lembrava também dos momentos em que ela ficou numa clínica psiquiátrica, porque a protagonista aqui, ela tem depressão, então o livro ele aborda esse tema. Já nessa releitura ela foi interessante porque eu observei, já sabendo que se tratava desse tema, eu observei o estado psicológico, emocional da protagonista, Esther, do começo até o final da leitura. Então é bem interessante porque o livro, ao longo da leitura, tem um determinado momento que ele dá uma reviravolta, ele muda o tom, ele fica mais sombrio, ela vai ficando mais deprimida, se entregando cada vez mais a depressão, a essa doença. Mas já nessa primeira parte do livro, a gente começa já percebendo esses sintomas na Esther. Ela é uma jovem muito bonita, muito inteligente. Ela trabalha numa revista renomada. Então, a princípio, a gente poderia imaginar que ela poderia estar numa fase ali da vida dela, realizada, satisfeita, mas não é isso que a gente observa. Ela tá no hotel junto com outras pessoas que também trabalham nessa revista. Se não me engano, aqui ela é estagiária. Nesse primeiro momento da história, ela participa de muitos eventos, almoços de reuniões com celebridades, com escritores famosos. Ela também tem outros compromissos, como desfiles, enfim, dentre outros eventos que a revista promove, e até mesmo o local onde ela tá, as pessoas que trabalham com ela, que também são jovens, saem à noite para a vida noturna, para festas. Então está acontecendo um turbilhão de coisas, muitos eventos, esse mês externo bem movimentado. E é interessante porque tem um contraste muito grande com o que está acontecendo ao redor dela. Ao mesmo tempo, a gente tem contato com o que ela está sentindo. Ela não está feliz, ela não está satisfeita, ela não está realizada. Ela apenas tem um único sonho, que é ser poeta. Ela mesmo se questiona por que ela não consegue mais cumprir com as obrigações dela, que ela sempre deu conta, fazer o trabalho que ela tem que fazer. Ela não consegue se conectar com as pessoas ou se importar com as pessoas, até mesmo porque ela não consegue dar conta dos seus próprios sentimentos, das suas próprias questões. Aquilo para ela não faz sentido, e não é só uma questão do trabalho em si, porque até mesmo ela poderia não estar satisfeita e mudar, mas a questão é muito mais profunda, é um vazio interior que ela sente, tanto que aqui tem um determinado momento que o silêncio que ela percebe dentro dela acaba se tornando perturbador. Então aqui no começo do livro a gente percebe exatamente isso, o que ela sente, as angústias, as dores, os sofrimentos. Parece que a vida simplesmente perdeu sentido para ela. E conforme a gente avança aqui na leitura, como eu falei, o livro ele vai ficando cada vez mais tenso, o
tom vai ficando cada vez mais angustiante, mais sombrio, porque ela vai se deixando levar pela depressão e ela vai descrevendo exatamente tudo que ela sente. E eu, enquanto estava lendo, ia ficando sufocada junto com a protagonista, tanto que eu tive que dar uma pausa para tomar um fôlego. E ao longo da leitura eu sentia fraqueza, mal-estar, então eu realmente precisei dar uma pausa para respirar. E aí, quando eu voltei para a leitura, eu consegui finalizar. E é exatamente isso, né? Ela vai detalhando os sofrimentos e também como que ela pretende fazer para acabar com esses sofrimentos, e é da maneira mais trágica e perturbadora possível. Então ela vai narrando aqui detalhes de como ela pretende acabar com sua própria vida. A maneira como ela coloca aqui realmente foi bem sombrio. Uma outra coisa que me deixou angustiada foi acompanhar a mãe dela nessa luta junto com a filha contra a depressão. A mãe sofre, então a gente também conhece as dores da mãe. E aí tem um momento da Esther na clínica, fazendo o tratamento. A gente conhece a rotina, o dia a dia, as pessoas com quem ela interage. Enfim, o que mais me chamou a atenção e o que mais fez valer a pena fazer essa releitura foi exatamente acompanhar o estado psicológico e emocional da Esther, porque essa dinâmica da rotina, do dia a dia dela, muitas vezes, pra mim, deixou a leitura cansativa. Mas com relação a esses outros aspectos, a leitura valeu muito a pena. Outro livro que eu li foi Hiroshima, de John Hesse. Esse livro ele é classificado como jornalismo literário e ele vai falar aqui sobre a explosão da bomba nuclear em Hiroshima em 1945, em agosto de 1945, um dos eventos mais trágicos e impactantes da Segunda Guerra Mundial e também da história da humanidade. Hiroshima, na verdade, primeiro ela foi publicada em revista e ela fez um enorme sucesso assim que foi publicada, vendeu milhares de exemplares, na verdade esgotou os exemplares rapidamente. E a reportagem ela tomou uma grande proporção, teve uma grande repercussão, principalmente porque as pessoas tiveram um conhecimento mais aprofundado do que aconteceu em Hiroshima, porque o livro ele foi publicado um ano depois, em agosto de 1946. As pessoas elas passaram a conhecer mais detalhadamente todo o sofrimento e toda essa tragédia que as pessoas passaram, né, por conta de uma guerra nuclear. E depois desse grande sucesso, ele logo se tornou um livro e ainda é muito lido e muito importante ao tratar desse tema e também da maneira como ele aborda. Porque esse livro, ele não apenas vai relatar pra gente o fato, o acontecimento histórico, mas ele também vai sensibilizar e emocionar o leitor, principalmente porque ele vai contar a história cena a cena do que aconteceu a partir do ponto de vista de 6 sobreviventes. Então o que nós temos aqui são relatos pessoais e ele vai se aprofundar na vida de cada um desses personagens, vai descrever como é que era a sua rotina, seu dia a dia, o que eles fizeram exatamente no momento da explosão, como que eles fizeram para sobreviver, e também vai retratar de maneira vívida o que eles testemunharam, o que eles vivenciaram dias após a explosão, meses e até mesmo anos, né? Porque o autor, o jornalista John Hesse, ele volta 40 anos depois para saber o que aconteceu com cada um deles, como que foi a vida deles ao longo de todos esses anos. Então cada um desses sobreviventes vai contar o que eles vivenciaram, o que eles testemunharam. Por exemplo, o caos, toda a destruição após a explosão, os hospitais foram destruídos, tinha o hospital da Cruz Vermelha que estava sobrecarregado, não conseguia atender as pessoas, milhares de pessoas iam para esse hospital. E os médicos, os que sobreviveram, os enfermeiros, tentavam ajudar com as piores condições. Fala também como as pessoas, elas se ajudavam. Mas também mostra muitas pessoas feridas pelas ruas, agonizando, muitas pessoas mortas. E elas não conseguiam entender o poder de destruição dessa bomba, porque algumas pessoas, elas queriam sair daquele local, ir para um lugar mais seguro, se deslocavam 5, 8 quilômetros do epicentro da explosão, mas quando chegavam naquele local, também estava tudo destruído, tudo queimado. Naqueles primeiros dias eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, mas tentavam ali criar uma explicação para entender aquela triste realidade. Dias depois, diante do cenário, diante dos sintomas das pessoas, os cientistas japoneses, eles já sabiam, né, do que se tratava. E eles foram lá para poder investigar e identificar o epicentro da explosão, onde aquela bomba ela caiu. Fala aqui também dos efeitos da contaminação por radiação
radiação, os sintomas das pessoas, muitas pessoas doentes, muitas pessoas morreram por conta dessa radiação. Então é um livro que me impressionou bastante, porque ele vai retratar detalhadamente o que esses sobreviventes eles viram, eles vivenciaram. E é bem impressionante a maneira como ele narra toda essa história aqui. Um livro curtinho e muito bem escrito. Você consegue imaginar visualmente aquele cenário de destruição que ele está narrando, que os personagens estão relatando. Você consegue imaginar toda essa experiência de cada um desses sobreviventes, e isso sensibiliza, isso emociona o leitor, e também a gente aprende mais sobre esse episódio triste da Segunda Guerra Mundial. Então foi uma leitura que eu gostei bastante. Outra leitura que eu amei foi Grandes Esperanças de Charlie Dickens. Esse livro eu li ao longo de todos os sprints que eu fiz ao vivo, mas apesar do tamanho, é uma leitura muito fluida, é uma leitura muito envolvente. Eu gostei muito de conhecer o personagem Pip, apesar de ter ficado com muita raiva dele ao longo de boa parte aqui da história, por tudo que ele faz, mas ainda assim ele me conquistou porque é uma história incrível. É um livro que tem muitas reviravoltas, que tem muitas revelações. Quando a gente acha que tem certeza qual vai ser o destino desse personagem, mais revelações acontecem e muda completamente o destino dele. Isso deixa a leitura mais empolgante. Gostei também das críticas sociais que tem aqui, da era vitoriana, das questões sociais. O tema sobre órfão também aparece aqui, tem uma parte bem impressionante que o advogado aqui, o tutor do Pip, por ser advogado, ele presencia ali no dia a dia dele o que acontece com os órfãos. É uma coisa bem triste e surpreendente. Eu quero ler mais Charlie Dickens esse ano. Esse é um livro que te prende já no começo e vai assim até no final. No começo da história a gente tem Pip, que é um menino. Ele é um menino pobre, ele é órfão, foi criado pela irmã de maneira rígida, até que ele vai herdar uma fortuna, só que ele não sabe quem é essa pessoa, de onde vem esse dinheiro, mas ele usufrui dessa nova oportunidade, dessa esperança de ter uma vida nova, de fazer parte da alta sociedade. Mas a gente acompanha que preço isso vai custar. O que ele vai ter que abrir mão? Será que realmente ele vai conseguir fazer parte dessa sociedade? Uma das críticas que Charlie Dickens faz é exatamente essa questão da rigidez das classes sociais, e mesmo com essa oportunidade de herdar uma herança, ainda assim você vai sofrer preconceitos por conta da sua origem, por você não pertencer a uma família nobre, a uma família que tem nome. Você vai continuar sofrendo preconceitos, não tendo oportunidades. Um outro tema que a gente encontra exatamente isso, a falta de oportunidade de emprego para você conseguir até mesmo ter uma ascensão social. Então, uma característica das obras da era vitoriana. Então, esse livro também mostra exatamente isso, as barreiras sociais, as injustiças, os preconceitos. Então, é um livro que, além de você se entreter com toda essa trama, com toda essa reviravolta, é um livro que te faz pensar bastante, é um livro que tem crítica, que tem um contexto histórico, social da época, uma leitura maravilhosa. E com certeza irei ler mais Charlie Dickens esse ano. Amei, e ele já se tornou um dos meus favoritos. Terminei também O Imoralista, de André Gide, um livro curtinho, mas eu demorei para ler esse livro. Eu lia um capítulo por dia, e até mesmo porque ele tem uma escrita muito bonita, muito bela, para você apreciar, ler com calma. São muitas reflexões maravilhosas que me fascinaram, apesar de ter críticas ao protagonista Michel. Mas Michel, ele é um intelectual, e logo no começo do livro, o pai dele está no leito de morte. E um grande desejo do pai era que ele se casasse. Nesse momento de sofrimento, ele resolve casar para atender aos desejos do pai. Ele está preso a essas regras sociais. Ele se formou por conta dessas convenções sociais, mas a maneira como ele vivia não era o que ele sentia, não era a maneira como ele queria viver. Ele se casa com Marceline sem amor. A gente acompanha como que é essa relação deles. Ele cumpre com as obrigações ali no primeiro momento. E o interessante é que muitas das ações dele e dos sentimentos que ele demonstra a outra pessoa são tudo simulações, para ele se moldar ali naquela regra, naquela sociedade, ou como as pessoas gostariam que ele agisse, mas não verdadeiramente aquilo que ele estava sentindo ou queria fazer. Ele se casa, ele vai para a lua de mel, eles viajam, e é muito bonita a maneira como ele descreve os ambientes,
a paisagem, os lugares, os objetos. Aqui é um tipo de livro que as descrições são belíssimas, as reflexões também são maravilhosas. E ele fica doente, então ele faz essas reflexões sobre esse momento que ele fica doente, o que ele sente, sobre o corpo dele. E diante dessa proximidade com a morte, depois que ele se recupera, ele percebe que ele ama a vida e ele quer viver, e ele quer viver intensamente, ele quer viver do jeito dele, ser ele. E aí começa um momento de transformação, que foi uma parte que eu achei incrível, porque ele faz essa transformação interna e externa. Mas no momento que ele faz essa transformação externa, que ele tira a barba, o bigode, é como se estivesse tirando uma máscara e ele fica com um certo receio, como se as pessoas, ao ver a aparência dele mudada, é como se revelasse o interior dele também. É como se as pessoas estivessem vendo tudo o que ele está pensando, o que ele está sentindo, o que ele quer fazer. Michel, ele é homossexual, vive numa sociedade preconceituosa, em que isso era um grande tabu, motivo de preconceito, motivo das pessoas se afastarem. Então Michel, na verdade, ele mantém ali as aparências, se casando com Marceline. Ele até, ao longo da história, em alguns momentos, ele é um personagem bem complexo, em alguns momentos ele revela que ama a Marceline, mas a gente até sente que é um amor de companheiro, de amizade, ele tem um carinho especial por ela, ele gosta da companhia dela apenas em alguns momentos, em outros momentos ele acha que ela atrapalha ele, principalmente nos momentos em que ele quer ficar sozinho, ele quer viver a liberdade dele, ele não quer mais se importar com regras sociais. E Michel, nessa transformação, ele quer a liberdade, ele quer viver intensamente os sentimentos, os desejos. Uma coisa que me incomodou aqui no livro é o fato do Michel, ele se interessar, ele sentir desejo por meninos e adolescentes. E logo que eu me deparei com essas cenas, a maneira como ele escreve imediatamente me remeteu ao livro Morte em Veneza, que o protagonista ele fica obcecado pelo Tarso, acho que é esse o nome do rapaz. Então essa foi uma parte que me incomodou aqui no livro. Ele começa a viver a liberdade dele, os prazeres dele, e a gente acompanha as consequências. E esses momentos, ele acaba abrindo mão de alguns cuidados com a esposa, com Marceline, em momentos em que ela precisava muito dele, e a gente acompanha as consequências do que acontece na vida desses personagens. Gostei bastante de conhecer a escrita de André Gide, quero ler outros livros dele. Bom, li também o primeiro volume do Guia do Mochileiro das Galáxias, uma leitura muito prazerosa, muito divertida, que tem ficção científica, tem viagem espacial, tem questões políticas. Eu fiquei muito encantada. Vou continuar lendo os outros volumes, eu vou ler um volume por mês. E o primeiro foi O Guia do Mochileiro das Galáxias. O próximo será O Restaurante no Fim do Universo. E foi ótimo, li tranquilamente, separei poucos capítulos por dia, os capítulos são bem curtos, dei boas risadas, então eu gostava muito do momento em que eu parava para poder pegar e ler um pouquinho de cada um dos capítulos naquele dia. E gostei de acompanhar o Arthur perambulando de planeta em planeta, conhecendo outros seres. E ele viaja porque a Terra ela foi destruída. Enfim, muitas coisas acontecem aqui no livro, de repente eu faço um vídeo sobre cada um desses volumes, contando um pouco sobre o enredo, mas essa vai ser uma leitura que continuará em andamento, porque está muito divertido, muito agradável. E se você gosta de ficção científica, viagem espacial, humor, tá nesse estado de espírito para essa leitura, então leia o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias. Vamos lá, outros livros que eu li. O que acontece com esses livros? Eles estão há muito tempo na minha estante e eu estou fazendo um desafio e definitivamente eu resolvi pegar eles para ler, para saber se eu mantenho eles ou não. E temos aqui Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Eu lembro que eu comprei esse livro porque falaram muito bem e também é aquele tipo de leitura mais leve, intercalar com leituras mais densas, e eu gostei bastante da escrita, da história. Aqui a gente tem 5 mulheres que vão a cavalo percorrendo regiões das mais difíceis de chegar, né? São regiões de difícil acesso, para levar livros, conhecimento nessas regiões mais pobres. E o contexto é da década de 30, 1930. Então funciona como uma biblioteca itinerante. Só que além das dificuldades que elas vão enfrentar, o desafio de percorrer rotas de difícil acesso, algumas
algumas não sabiam andar a cavalo, tiveram que aprender. Elas acabam também sofrendo muito preconceito, porque nessa época as mulheres eram submissas, elas não poderiam trabalhar. Isso mancharia a imagem dela e também da família. E quando elas aceitam trabalhar nessa biblioteca itinerante, elas enfrentam esse desafio, esses preconceitos. Tem uma aqui, a Marjorie, que é a líder. Ela briga, ela luta para que esse projeto dê certo, para que outras mulheres também consigam participar desse projeto. Fora que tem toda uma trama, tem história de amor também, reviravoltas. Tem uma personagem também muito importante que é a Alice. Ela sai da Inglaterra, se não me engano, vai morar nos Estados Unidos com uma família muito tradicional. Ela é uma das mulheres que pretende trabalhar nessa biblioteca itinerante, mas ela encontra barreiras ali da família, do marido. Inclusive, o sogro dela é um dos que a Marjorie ela vai enfrentar, mas ela desafia, ela resolve participar e tem todo um conflito aqui, reviravoltas na vida dela também. É aquele tipo de livro que quando você tá lendo, parece um filme, vai passando pela sua mente, a leitura também é bem fluida. Eu li esse livro rapidinho, em 2 dias. Então, para quem está procurando uma leitura leve, com um contexto histórico importante, que também fala sobre livros, sobre a importância da leitura, do conhecimento, fica aí a dica de Um Caminho para a Liberdade. Bom, li também A Guerra das Salamandras. Esse livro aqui, eu gostei dele até a metade. Dei boas risadas, ele tem humor, ele é bem satírico, mas da metade pro final, pra mim a leitura ela foi ficando muito cansativa. Bom, aqui a gente tem um capitão, ele vai pra uma ilha, e chegando lá, ele fica sabendo de uns lagartos, que são as salamandras aqui, só que os nativos de lá, eles não gostam dessa espécie. Chamam aqui eles de diabo marítimo, alguma coisa assim. Tem medo. Só que esse capitão não, ele não tem medo. Ele vai enfrentar as salamandras, ele entra em contato com essa espécie. Essa espécie, as salamandras, são espertas, porque conforme ela vai observando o comportamento, os gestos, as atitudes do homem, ela vai aprendendo os seus hábitos. Então ele percebe que as salamandras, elas são muito inteligentes. E ele vai se aproveitar disso. Ele vai entrar em contato com uma outra pessoa que tem uma indústria, alguma coisa assim, e começa a exploração dessas salamandras. Já que elas são inteligentes, eles vão usar ali a sua força de trabalho. Então é isso, elas aprendem muito rápido. Tem uma salamandra aqui que ela vai aprender a linguagem, ela vai aprender a falar, só que ainda assim eles consideram as salamandras como uma espécie inferior, continuam explorando a sua mão de obra. Só que elas se reproduzem muito rapidamente e vão se aperfeiçoando cada vez mais. E elas vão ficando cada vez mais inteligentes. E é bem interessante que tem uma parte aqui que vai falar exatamente como que é a reprodução dessa espécie e como eles foram explorando essa força de trabalho das salamandras. Eles levaram elas para outras regiões e acabou que elas estavam em toda parte do mundo. Elas se desenvolveram, criaram ali uma civilização. Tanto que tem uma parte muito interessante do livro que vai falar sobre como as salamandras elas se reproduzem, como também sobre a história das salamandras. Mas aí, pra mim, essa parte, ela foi ficando muito densa. Tem partes que eu gostei bastante, mas algumas eu fui achando cansativas, principalmente porque traz muito contexto histórico. Pra mim, a leitura ela foi ficando pesada. Até mesmo porque tem muitas questões políticas, históricas também. Então, eu acho que pra quem gosta ou domina o assunto, possa aproveitar melhor do que eu essa leitura. Vai chegar um momento que as salamandras, elas não vão mais aceitar essa exploração. E aí a gente tem os sindicatos aqui das salamandras reivindicando seus direitos. E como o próprio título já diz aqui pra gente, guerra entre essas duas espécies, o homem e as salamandras. E a gente acompanha esse conflito. Foi uma leitura que eu achei bem interessante, só que como eu falei, eu aproveitei mais a primeira metade do livro. Com certeza eu vou reler esse livro, acredito que eu vou aproveitar muito melhor numa segunda leitura, já sabendo de antemão o que eu vou encontrar. Então é um livro que eu quero reler porque eu sei que ele tem muita coisa boa pra pensar a respeito, pra discutir, enfim, mas no final das contas foi uma leitura que valeu a pena. Por fim, o outro livro que eu finalizei é O Cantor de Tango. Esse livro ele faz uma grande homenagem a Buenos Aires e a Jorge Luis Borges. É um livro que te leva no passeio a Buenos Aires. E se você já viajou
por Buenos Aires, se interessa pela cidade, esse livro ele vai te levar para um passeio pelos monumentos, pelos bairros, pelas ruas, pelas praças, pelos bares. Você também faz um passeio aqui pela história da Argentina. Eu gostei bastante desse livro, gostei da escrita e eu achei bem interessante porque ele conecta todos esses lugares com Jorge Luis Borges. Então aqui a gente conhece lugares por onde Borges andou, onde ele viveu, onde ele escreveu os seus livros. Aqui ele menciona muito o Aleph. E a cidade, ela é descrita como um labirinto, e isso faz todo sentido pelo que acontece aqui com o personagem. Só que tem determinados momentos que essas descrições de Buenos Aires, pra mim, ficou um tanto cansativa, principalmente por não conhecer esses lugares, porque pra mim ele foi bem específico, detalhista nas suas descrições. Eu acredito que quem já tenha viajado por esses lugares, ou pra quem tem muito interesse, possa aproveitar melhor a leitura. Em alguns momentos, talvez por não conhecer, eu não conseguia me conectar. Essa é uma leitura mais lenta para você apreciar a escrita, para você apreciar as descrições, as reflexões, os acontecimentos históricos. Confesso que eu não estava no momento para essa leitura, talvez não tenha sido o momento ideal, ou realmente ela é cansativa, não sei dizer. Eu acho que eu não estava com estado de espírito para esse estilo de narrativa, apesar de reconhecer que ele tem sua qualidade. Mas não foi em todo livro que eu senti isso. Em outros momentos eu fiquei bem admirada com a escrita, eu fiquei bem interessada pela história, pelo que acontece aqui com o personagem, pela trama, pelo cantor de tango, uma figura muito interessante, e também como ele relaciona a história do livro, né, do cantor de tango, com as obras de Borges. Eu achei isso genial. E a gente acompanha o personagem Bruno. Ele tinha acabado de prestar o exame de qualificação de doutorado na Universidade de Nova York e ele estava escrevendo uma tese sobre os ensaios que Borges dedicou às origens do tango. E ele achou que não precisava ir para Buenos Aires, porque ele já conhecia de tudo, pelas fotos, pelos livros que ele leu, pelas imagens que ele já viu, até que ele fica sabendo de um outro colega que lá existe um cantor muito famoso, um cantor de tango muito famoso, e Bruno, ele fica interessado nesse cantor de tango, ele quer ouvir algumas músicas, mas o amigo dele fala que não tem como ele ouvir à distância, porque esse cantor famoso de tango, ele não deixou nada gravado. O nome desse cantor é Júlio Martel. Então, o Júlio Martel, ele não deixou nenhuma gravação, ele é um cantor lendário, misterioso. Então, Bruno resolve viajar, ir até Buenos Aires e encontrar esse cantor de tango, ouvir ele cantar, conhecer a sua história. Só que essa missão, ela se torna praticamente impossível. E ele fica cada vez mais obcecado e virou um objetivo de vida dele naquele momento, procurar o cantor de tango. E aí que a trama começa a ficar muito interessante. Essa foi uma parte que eu gostei muito do livro, a maneira como ele construiu esse personagem Júlio Martel. Como eu falei, ele é um cantor misterioso, ele não aparece em todos os lugares, as pessoas não sabem onde ele fica, onde ele vai se apresentar. Quando ele se apresenta nos lugares mais inesperados, inóspitos, insólitos. Ele se apresenta dentro de um túnel, dentro de uma estação, lugares bem estranhos. Ele não grava as suas músicas, ele não divulga. Se a pessoa tiver a sorte de encontrar com ele naquele momento que ele está cantando, vai ser uma experiência única. Ela vai aproveitar aquele momento. E o canto dele, a voz dele é descrita aqui de forma belíssima, porque ela desperta muitos sentimentos, muitas sensações. As pessoas choram, as pessoas riem, as pessoas sofrem porque lembraram de algum episódio triste da história da Argentina. É descrito com uma voz quase que sobrenatural. Ele também tinha o corpo debilitado, aqui vai descrever inúmeras doenças que ele tinha. Então, muitas vezes ele ficava sem se apresentar, uns 2 anos. E aí, quando ele aparecia, era de forma inesperada. E Bruno, ele não consegue encontrar esse cantor que tem essa voz única, sublime. E é a partir daí que ele conecta com as obras do Borges. Porque ele vai usar as simbologias de Borges, tenta traçar alguns mapas, observando onde o Martel ele já se apresentou, né, os lugares em que ele já se apresentou. E fazendo conexões com as simbologias das obras de Borges, ele tenta adivinhar qual vai ser o próximo lugar
em que ele vai se apresentar. E a partir daí, ele vai começar a sua busca pelo cantor Martel. E aí a gente vai acompanhar se ele vai conseguir encontrar ou não. Mas aqui o livro ele tem todo um contexto político, também histórico da Argentina. Tirando esses momentos em que eu achei a escrita mais cansativa, como eu falei, eu não estava com um estado de espírito para uma narrativa mais introspectiva, mais reflexiva, mais descritiva. E apesar disso eu consegui aproveitar bastante essa trama do Bruno na busca por esse cantor, por esse personagem, a maneira como ele é desenvolvido aqui também eu achei fascinante. Então, deixo aqui minhas recomendações caso você goste de história da Argentina, se você gosta de Borges, Buenos Aires, contexto histórico, tá aqui. Fica a minha recomendação. De repente funciona melhor pra vocês. Bom, então é isso, pessoal. Essas foram as minhas leituras do mês de julho. Eu estou muito animada para o mês de agosto, porque eu peguei um ritmo. Vamos ver se eu consigo ler mais. Então, recapitulando, temos aqui A Redoma de Vidro, maravilhoso. O Cantor de Tango, gostei de algumas partes. Hiroshima, muito impressionante. E sofri com os relatos dos sobreviventes. A Guerra das Salamandras, que vale uma releitura, porque eu deixei passar algumas questões históricas. Um Caminho para a Liberdade, para quem quer uma leitura que tem um contexto histórico interessante, mas uma escrita mais fluida, com um ritmo mais dinâmico, vale a pena. Li o primeiro volume do Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias, leitura que segue em andamento e que eu me diverti bastante, porque tem ficção científica e humor. Meu primeiro, André Gide, O Imoralista, uma leitura mais poética, reflexões incríveis, eu amei. Apesar dos incômodos aqui com o Michel, com certeza a melhor leitura de ficção do mês de julho foi Grandes Esperanças. E depois de ter terminado esse livro, eu quero ler o máximo de livros publicados aqui de Charles Dickens. Bom, se você já leu algum livro que eu mostrei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários como que foi sua experiência de leitura, o que você achou. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e os projetos do canal. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.